Recentemente, houve uma tempestade solar incomum no Sol, que formou um gigantesco cânion de fogo. O NASA Solar Dynamics Observatory mostrou uma animação vívida desta enorme ejeção de plasma carregado. O vento solar atingiu a Terra em abril de 2022, após uma explosão solar de partículas carregadas. Bombardeou nosso planeta novamente, a 600 km por segundo. Eles colidiram com a magnetosfera da Terra, causando auroras. As auroras boreais eram visíveis nos estados dos Estados Unidos, do Maine a Nova York. Mas os cientistas dizem que desta vez tivemos sorte se uma tempestade solar mais poderosa atingir a Terra, em vez de um brilhante show celestial. Isso poderia ter terminado em um desastre. As tempestades solares já mostraram seu poder destrutivo pelo menos 2 vezes no passado. Agora, nosso astro-rei está mais uma vez se aproximando de sua atividade máxima e a probabilidade de outra explosão poderosa de plasma está aumentando. E eles comentaram como essas explosões solares afetaram nosso planeta no passado ao pico máximo de nossas estrelas. Essa atividade do Sol em 2023, será que ameaça a destruição da Terra? Fica a pergunta no ar. Esse evento é criado quando um fluxo de partículas de alta energia não pode mais ser retido pela gravidade do Sol. Os cientistas acham que os ventos solares sopram grandes manchas escuras na estrela, a uma distância enorme da Terra. E, no entanto, as ejeções de massa coronal podem nos atingir entre 2 a 6 dias. Mas as partículas de maior energia podem superar a mesma distância em apenas 2 minutos. A maioria deles é redirecionada para os polos pelo campo magnético do planeta, e apenas um pequeno número de partículas penetra na atmosfera, emitindo raios ao colidir com as moléculas de gás, fazendo com que os átomos emitam luz. Erupções com a energia de cerca de 10 elevado a 25 joules. Joules é um efeito térmico. Isso é, aproximadamente igual a 100 milhões de bombas de hidrogênio de 100 megatons, durante uma tempestade solar. O plasma ocorre pelo espaço 2 vezes mais rápido que o normal. Ele bombardeia o campo magnético do planeta Terra com muita força. As partículas carregadas o perfuram ou o deformam significativamente. O resultado são as formações de tempestades geomagnéticas, as mais fortes das quais podem levar a muitos desastres. Em 2 de setembro de 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington observou uma explosão solar gigante e 18 horas depois, uma das tempestades geomagnéticas mais fortes que conhecemos atingiu a Terra naquele dia. Telégrafos em toda a Europa e América do Norte pararam de funcionar e muitos postes telegráficos foram queimados. As pessoas podiam ver as luzes do norte em quase todo o planeta. A humanidade se recuperou do acidente com relativa rapidez, mas nossa civilização não era tão dependente da eletricidade. A explosão solar que causou isso não foi tão poderosa, e se a próxima explosão do Sol atingir o poder do evento Carrington, a mais intensa tempestade geomagnética registrada na história, seria uma catástrofe em nossos dias. No passado, os cientistas pensavam que as tempestades solares dessa magnitude não ocorriam mais do que uma vez por século. Mas, então, cientistas da Universidade de Warwick e do British Antarctic Survey analisaram os padrões de erupções solares que descobriram ser tão poderosas. Tempestades magnéticas são muito mais frequentes do que se pensava anteriormente. A atividade solar tem aproximadamente um ciclo de 11 anos. No auge, o Sol desenvolve uma atividade particularmente violenta e as partículas carregadas são direcionadas para a Terra uma após a outra. Os pesquisadores analisaram o catálogo completo de mudanças de um campo magnético da Terra. Os resultados confirmaram que as explosões mais significativas de atividade geomagnética coincidem com as explosões mais poderosas do Sol.
A equipe de cientistas identificou dois tipos de eventos mais perigosos para a Terra: as fortes supertempestades magnéticas e as megatempestades destrutivas mais fortes. As primeiras ocorrem em média a cada 3 anos. Elas afetam a saúde das pessoas dependentes do clima, muitas vezes causando dores de cabeça, picos de pressão arterial, azerbação de doenças crônicas, mas não levam a falhas técnicas significativas. Tempestades mega fortes são muito mais raras. Em 150 anos, os pesquisadores contaram apenas 6 desses eventos. Portanto, as tempestades solares ocorrem em nosso planeta a cada 25 anos. E nas últimas 2 décadas não houve mega tempestades. Os cientistas esperam que a próxima aconteça em um futuro muito próximo, e alguns acreditam que estamos às portas de acontecer. Uma enorme explosão potencialmente perigosa ocorreu no Sol em 2012. Mas o vento solar naquela época soprou para o outro lado e quase não tocou no nosso planeta. Durante a próxima erupção solar gigante, podemos ter menos sorte. As consequências exatas em tal cenário ainda não podem ser previstas. O que sabemos com certeza é que auroras coloridas serão visíveis em todo o planeta. Também é possível que entre elas haja um tipo especial de luz do norte chamada forte aumento de velocidade de emissão térmica ou aparecimento de Steve. É um tipo de efeito de aurora boreal, aparecendo como fitas brilhantes roxas e menos frequentemente brancas durante a tempestade geomagnética de agosto de 2022. Essas auroras foram observadas até mesmo no sul da Pensilvânia e Estados Unidos. Os cientistas não sabem a natureza exata desse fenômeno óptico, mas geralmente é visto durante tempestades solares. Os pesquisadores estão confiantes de que Steve não é apenas sobre o show brilhante no céu. Pode ser acompanhado pela mega tempestade que causará grandes interrupções em equipamentos eletrônicos e de aviação, comunicações, interrupções na rede elétrica e problemas com satélites. Poderia até atingir as profundezas do oceano, destruindo as comunicações online subaquáticas, tipo cabos intercontinentais de internet. Já pensou o mundo inteiro sem internet hoje em dia? Isso levaria a um apocalipse mundial da internet, que duraria vários meses ou mais. Segundo algumas estimativas, os danos podem chegar a bilhões ou até trilhões de dólares. Se ventos solares dessa potência atingissem nosso planeta, alguns países demorariam muito para se recuperar totalmente. Ainda assim, a ausência de luzes, computadores e televisões parece insignificante em comparação com a maioria dos outros efeitos possíveis, como secas, inundações, terremotos e tsunamis. Esses desastres naturais são frequentemente atribuídos a tempestades solares. Observações mostram que a frequência máxima de terremotos é observada em período de atividade solar alta e flutuante. Pode ter sido uma das razões para o terremoto de magnitude 9,1 ocorrido em 2004. Também causou um enorme tsunami na Indonésia. Índia, Tailândia, Bangladesh, as Ilhas Maldivas, Sri Lanka e Somália também sofreram com este desastre natural. Mais de 283 mil pessoas morreram, outras 14 mil pessoas estão desaparecidas e mais de 1 milhão estão desabrigadas. Para mitigar as consequências desastrosas das tempestades solares, os cientistas precisam ter um sistema de alerta de várias naves espaciais, incluindo a Solar and Heliospheric Observatory e também o Solar Dynamics Observatory. Estão estudando o Sol. Seus dados ajudarão a nos alertar sobre eventos extremos na estrela-Sol a tempo. Agora, quando o Sol se aproxima de seu pico de atividade de 11 anos, isso é especialmente importante.
Cientistas descobriram também recentemente que uma poderosa tempestade geomagnética é capaz de ignorar o ciclo de atividade solar de 11 anos e, de repente, atingir a Terra durante o período de calmaria do Sol. Os cientistas encontraram novamente um exemplo semelhante em nosso passado. Um novo estudo de amostras de gelo antigas sob a Groenlândia e a Antártida mostrou que há 9.200 anos, uma tempestade solar de força sem precedentes atingiu nosso planeta. Então, tempestades solares destrutivas podem acontecer quando menos esperamos. Declarou que as previsões meteorológicas espaciais são uma prioridade no desenvolvimento da ciência. Grandes esperanças estão depositadas na sonda Parker Solar da NASA. A sonda agora viaja mais perto do Sol do que qualquer espaçonave antes construída. Isso significa que ela pode detectar emissões de massa coronal mais rapidamente do que qualquer outra espaçonave. Os dados da sonda Parker Solar ajudarão cientistas a rastrear com mais precisão a região de formação de uma tempestade no Sol e possivelmente determinar sua direção. A sonda já enviou imagens incríveis da estrela de volta à Terra. Alguns deles mostram muito pequenos pontos brilhantes e estranhos objetos escuros que se movem e vibram. Estas são erupções de plasma em miniatura, que os cientistas chamam de fogueiras. Tais fenômenos provavelmente aumentam a temperatura da coroa das estrelas e causam ventos solares. As sondas espaciais da NASA descobriram uma espécie de barreira artificial de energia ao redor do planeta, formada por tecnologia humana devido à interação de ondas de rádio de baixíssima frequência com partículas cósmicas. A barreira feita pelo homem foi encontrada usando sondas Van Allen, projetadas para estudar elétrons e íons no espaço ao redor da Terra. Normalmente, sinais de frequência muito baixa de radiotelescópios são transmitidos da Terra e usados para se comunicar com submarinos nas profundezas do oceano. De acordo com cientistas da NASA, esses sinais formaram o que parece ser uma enorme bolha de energia envolvendo a Terra. Sua camada externa se estende quase exatamente até a borda interna dos cinturões de radiação de Van Allen. Esses cinturões coletam partículas carregadas de vento solar que mais tarde atacaram a magnetosfera do planeta. Os pesquisadores dizem que, na ausência de bolhas, o limite do cinturão de radiação estaria muito mais próximo da Terra do que está agora. Na década de 1960, quando as comunicações de baixa frequência eram menos comuns, o limite interno do cinturão de radiação de Van Allen estava a uma distância muito menor da superfície do planeta. Você acha que esse tipo de escudo pode nos proteger das consequências das tempestades solares mais assustadoras? Ou outras formas mais confiáveis de nos defender? Conte-nos em nossos comentários. Aproveite, dê um like, aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E prometemos que vem novidades por aí. Um forte abraço desse amigo Dalton Júnior e até a próxima!